Olá pessoal, eu sou Mário Araújo Júnior, sou médico patologista especializado em doenças da tireoide e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita dúvida e muitas vezes muita ansiedade também. Como interpretar os resultados dos seus exames de tireoide? Você já passou por isso? Fez um exame, recebeu aquele monte de sigla, TSH, T3, T4, anti-TPO, olhou os números, foi nos valores de referência e ficou sem saber se estava tudo bem ou não. Talvez você tenha lido na internet que o TSH está alto, então é hipotireoidismo, ou que o T3 está normal, então não precisa se preocupar. Mas a verdade é que interpretar os exames de tireoide exige o contexto clínico. Não dá para olhar só um número isolado e tirar suas conclusões. Então nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma prática o que significa cada exame, o que eles podem indicar e quais são os erros mais comuns na hora de interpretar esses resultados. Vamos começar pelo exame mais conhecido, o TSH. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide, que não é produzido pela tireoide, mas sim pela hipófise, uma glândula que fica lá no nosso cérebro. Ele age como um mensageiro. Quando a tireoide está produzindo pouco hormônio, o TSH sobe para tentar estimular a glândula. E quando a tireoide está produzindo hormônio demais, o TSH cai para tentar frear a produção de hormônios tireoidianos. Por isso que o TSH funciona como um termômetro indireto da função da tireoide. Em geral, um TSH alto indica que a tireoide está lenta, hipotireoidismo, e o TSH baixo indica que a tireoide está acelerada, hipertireoidismo. Mas muita atenção, não é só olhar o TSH. É muito comum ver exames com TSH alterado, mas com T3 e T4 ainda normais, ou vice-versa. E nesses casos o diagnóstico depende do quadro completo, incluindo os sintomas e os exames adicionais que podem ser realizados, inclusive o exame físico, muito importante. Agora vamos falar do T4 livre. O T4 livre é o hormônio mais produzido pela tireoide, mas ele é menos ativo no corpo. Ele serve como uma espécie de reserva que o corpo converte em T3 quando precisa. Os valores baixos do T4 livre junto com o TSH alto apontam para o diagnóstico de hipotireoidismo primário, ou seja, a glândula não está produzindo hormônio suficiente. Já os valores altos do T4 livre com o TSH suprimido apontam para o hipertireoidismo. Mas e o T3? Onde entra o T3? O hormônio T3 é a forma ativa do hormônio tireoidiano. É ele que age diretamente nas nossas células e controla o nosso metabolismo ou acelera o nosso metabolismo. Em muitos casos, o T3 continua normal, mesmo quando o T4 já está caindo. Ou pode estar elevado antes mesmo do T4 subir, especialmente em algumas formas de hipertireoidismo. Por isso, o T3 é importante para a gente entender a fase em que a doença está, ou para identificar casos mais sutis de hipo ou hipertireoidismo. Mas também é um hormônio mais instável, que pode ser afetado por outras condições do nosso organismo. Então ele nunca deve ser interpretado isoladamente. E os anticorpos tireoidianos? Eles também aparecem em muitos exames. E os dois principais anticorpos são o anti-TPO, que está presente na tireoidite de Hashimoto e é a principal causa do hipotireoidismo, e o TRAB, presente na doença de Graves, a principal causa do hipertireoidismo. A presença desses anticorpos indica que a pessoa tem uma doença autoimune da tireoide, como nós já falamos num outro vídeo sobre as doenças autoimunes, ou seja, o próprio sistema imunológico está atacando a glândula tireoide. Mas é importante entender, ter anticorpos positivos não significa que você vai necessariamente desenvolver um problema na tireoide. Muita gente tem anti-TPO positivo por anos sem sofrer alterações hormonais. O que importa é o conjunto: anticorpos, hormônios
E a clínica, se tem ou não sintomas. E quais são os erros mais comuns na hora de interpretar esses resultados de exames? O primeiro deles é achar que o TSH normal significa que está tudo bem. Nem sempre. Em alguns casos, o Hashimoto no início, por exemplo, o TSH ainda está no intervalo de referência, mas já há queda discreta do T4 e sintomas de hipotireoidismo. Ou seja, mesmo com TSH normal, a função da tireoide já pode estar começando a falhar. O segundo erro ao interpretar os valores de referência como se fossem verdades absolutas. Os laboratórios fornecem um intervalo normal. Mas cada pessoa tem um ponto ideal diferente. Em algumas pessoas se sentem bem com um TSH de 1,5, outras se sentem mal com TSH de 4, mesmo ainda dentro da normalidade. É por isso que a interpretação tem que ser individualizada com o seu médico assistente. O médico avalia os números, mas também escuta os seus sintomas, o seu histórico, inclusive familiar, os exames anteriores. Outro erro comum é ignorar as pequenas alterações, achando que só valores muito fora dos valores de referência merecem a nossa atenção. Às vezes, um leve aumento do TSH já mostra que a tireoide está começando a falhar. Ou um TSH discretamente baixo pode ser o primeiro sinal de uma doença de Graves em início do hipertireoidismo. E tem um ponto importante, os exames mudam com o tempo. Você pode ter um exame normal hoje e 6 meses depois mostrar alterações. Por isso, o acompanhamento regular é essencial, especialmente se você tem histórico familiar de problemas na tireoide ou se já teve alteração em exames anteriores. Então, o que você deve fazer quando recebe um exame de tireoide? Primeiro, não se desespere, um exame alterado não significa automaticamente que você está doente. Segundo, não se acomode. Um exame normal não significa que está tudo 100%, especialmente se você está com sintomas. Reconheça bem o seu corpo, entenda bem como você funciona e procure um médico que entenda de tireoide. A interpretação correta depende da experiência clínica. Também é importante olhar os exames em conjunto, TSH, T3, T4, anticorpos, ultrassom, exame físico. Tudo conta na hora de entender o que está acontecendo. Observe também o seu corpo, os sintomas continuam sendo o sinal mais importante. Se algo mudou, você se conhece e vale a pena investigar com mais profundidade. Enfim, os exames da tireoide são uma ferramenta muito poderosa, mas só fazem sentido quando bem interpretados. Não caia na armadilha de olhar só o TSH, não tome decisões com base apenas no número, não ignore os seus sintomas só porque os valores estão dentro da faixa de normalidade. Aqui no canal Tireoide na Prática você encontra orientação segura, clara e baseada na experiência de quem trabalha todos os dias com doenças da tireoide. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas que também vivem com dúvidas sobre a tireoide. Se inscreva no canal e ative o sininho que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!